Salve, exploradores do cosmos! Se você assistiu aos últimos vídeos aqui no canal, sabe que acompanhamos o momento exato em que o 3I Atlas atingiu o periélio, o ponto mais próximo do Sol. Um evento que marcou uma virada na história da astronomia moderna. Pois bem, o que veio depois surpreendeu até os cientistas mais cautelosos. O 3I Atlas sobreviveu à passagem pelo Sol, mas ele não saiu o mesmo. Nas últimas 48 horas, observações de diferentes missões espaciais revelaram algo intrigante. O cometa interestelar ficou mais azul, mais brilhante e mais rápido. Hoje vou te contar o que realmente está acontecendo com esse visitante vindo de outro sistema estelar e o que os astrônomos descobriram sobre sua estranha aceleração. Mas antes de mergulhar nesse mistério cósmico, já aproveita para se inscrever no canal O Universo Oculto, porque aqui nós vamos além da notícia. Nós exploramos o desconhecido. Quando o 3I Atlas cruzou o periélio no dia 30 de outubro de 2025, ninguém sabia se ele resistiria à radiação solar. Atravessar uma região tão próxima do Sol é um teste extremo. Temperaturas acima de 1.500 graus, ventos solares intensos e a pressão da radiação capaz de despedaçar qualquer corpo gelado. Mas ele resistiu. E agora, à medida que se afasta do Sol, novas observações, feitas pelas sondas SOHO, Stereo-A e Punch, mostraram que o cometa não apenas sobreviveu, como apresentou mudanças drásticas em seu comportamento. O brilho aumentou repentinamente. As medições indicaram que a magnitude caiu para valores próximos de 13, o que, em termos astronômicos, representa um salto expressivo. E mais curioso ainda, o espectro de luz mostrou uma tonalidade azulada, incomum entre cometas conhecidos. O que isso significa? A cor azul sugere uma liberação intensa de gases, especialmente C2, carbono diatômico, e NH2, derivados da sublimação de gelo à medida que o cometa se aquece. Ou seja, quando o gelo interno passou direto do estado sólido para o gasoso, o núcleo expeliu jatos que criaram uma coma mais luminosa e gasosa e menos poeirenta. Mas foi aí que veio o segundo ponto mais surpreendente. O 3I Atlas começou a acelerar, e essa aceleração não pôde ser explicada apenas pela gravidade. Nos registros de trajetória, o corpo mostrou uma leve, mas constante variação de velocidade, o que os astrônomos chamam de aceleração não gravitacional. O mesmo tipo de efeito que já havia sido observado em outro visitante interestelar, Oumuamua, em 2017. No caso de Oumuamua, a explicação ainda divide opiniões até hoje. Alguns cientistas, como Avi Loeb, chegaram a propor que aquela aceleração poderia ter origem tecnológica, como se o objeto fosse uma estrutura artificial, talvez um fragmento de vela solar. Mas no caso do 3I Atlas, os dados contam uma história diferente. O aumento repentino de brilho, junto da ejeção massiva de gases e da ausência de uma cauda de poeira proeminente, aponta para uma explicação natural. Os modelos indicam que o cometa pode estar liberando até 5 toneladas de vapor de água por segundo. Essa ejeção atua como uma espécie de propulsão, empurrando o corpo em direção oposta ao Sol. A aceleração, portanto, é real, mas provocada por processos físicos, não artificiais. Ainda assim, é um fenômeno espetacular. Um objeto interestelar sendo empurrado pelo próprio gelo sublimado, como se o calor do Sol tivesse acendido um motor invisível. Mas o 3I Atlas não está apenas mais rápido. Ele também está diferente. A mudança na cor, o comportamento atípico e o fato de ainda não ter desenvolvido uma cauda visível desafiam algumas previsões feitas antes do periélio. Segundo os cálculos da NASA e da ESA, o 3I Atlas segue agora sua rota em direção à órbita de Marte, afastando-se gradualmente do Sol. A boa notícia é que, a partir da segunda semana de novembro,
Ele começará a se tornar visível novamente a partir da Terra, nas primeiras horas da manhã, próximo ao horizonte leste, perto de Vênus. Mas atenção, o brilho ainda é fraco. A magnitude aparente varia entre 13 e 14, o que o torna praticamente invisível a olho nu. Ainda assim, telescópios amadores e câmeras de longa exposição poderão registrá-lo, especialmente entre os dias 10 e 20 de novembro. Enquanto isso, a comunidade científica prepara uma nova rodada de observações. A missão JUICE, da Agência Espacial Europeia, que atualmente viaja em direção a Júpiter, deve monitorar o 3I Atlas entre 2 e 25 de novembro. A equipe liderada por Olivier Vitassi, da ESA, vai usar 5 instrumentos diferentes para medir a emissão de gás e a estrutura do cometa, mas os dados só deverão chegar à Terra em fevereiro de 2026, devido à distância e à baixa taxa de transmissão. Essas observações serão cruciais para entender se o 3I Atlas mantém sua atividade ou se começa a entrar em dormência à medida que se afasta do Sol. Mas há uma questão que deixa o estudo ainda mais fascinante. O 3I Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar já detectado em nosso sistema solar. O primeiro foi Oumuamua, em 2017. O segundo, o cometa 2I Borisov, em 2019. E agora, o 3I Atlas. Cada um deles trouxe uma peça diferente desse quebra-cabeça cósmico, como se o espaço interestelar estivesse gradualmente nos enviando amostras de sua própria história. No caso de 3I Atlas, o fato de ele ter resistido ao periélio e agora estar sendo observado novamente nos dá uma oportunidade única: estudar de perto a matéria-prima de outro sistema estelar. Imagine um corpo formado há bilhões de anos, possivelmente no entorno de uma estrela distante, que agora cruza o nosso sistema solar, deixando rastros químicos que revelam de onde veio e como se formou. Cada molécula detectada, cada alteração de brilho, cada jato de gás é uma pista, uma assinatura de sua origem cósmica. E é por isso que, mesmo após sobreviver ao Sol, o 3I Atlas ainda carrega perguntas que desafiam a própria definição de natural. Será que todo o comportamento observado pode ser explicado apenas pela física clássica dos cometas? Ou existe algo nesses visitantes interestelares que ainda não compreendemos completamente, algo que desafia os limites da nossa observação? Mas antes que você se perca nesse abismo de possibilidades, vale lembrar: a ciência está apenas começando a desvendar esses mistérios. E diferente das fake news que circulam por aí, cada dado, cada imagem e cada espectro analisado é fruto de décadas de trabalho e observação. Enquanto alguns preferem imaginar portais ou naves disfarçadas, os astrônomos enxergam algo ainda mais extraordinário: a evidência viva de que o universo é dinâmico, caótico e cheio de surpresas. Então, sim, o 3I Atlas está vivo, está azul e está acelerando. Mas, acima de tudo, ele está escrevendo um novo capítulo da exploração interestelar. Se tudo correr bem, nas próximas semanas poderemos observá-lo novamente, agora mais distante, refletindo o brilho do Sol nas bordas do sistema solar, como um lembrete silencioso de que ainda estamos apenas arranhando a superfície do desconhecido. E se você quiser continuar acompanhando essa jornada, clique no card acima para assistir ao vídeo anterior, onde mostrei o momento em que o 3I Atlas atingiu o periélio. E não esqueça de maratonar a playlist sobre o cometa. Tem muita coisa que conecta todos esses fenômenos. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal O Universo Oculto e comente: você acha que o 3I Atlas ainda pode nos surpreender? O espaço está nos observando. E nós estamos apenas começando a entender.